Conforme anunciado no início do Estúdio CBN, hoje nós temos o prazer de receber o jornalista e escritor Bruno Paes Manso. Ele também é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Está lançando o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, pela editora Todavia. Bruno, bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite, Tatiana. Prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Temos 5.000 perguntas. Espero que você tenha 5 horas para passar aqui com a gente hoje. Quero começar te perguntando o que são as milícias? De quem as milícias são filhotes? As milícias fazem parte da história do crime no Rio e tem muitas características próprias dessa história, né, que está relacionada a uma disputa por território muito forte desde a época das facções de drogas que na venda do varejo se armaram e acabaram tendo e exercendo um controle territorial muito importante para o modelo de negócio varejista da droga do Rio. As milícias, elas se originam das ideias que partem desde a época dos anos 60, dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte, da escuderia Lecoq, dos grupos de extermínio que seguem na Baixada nos anos 80 e 90, muito fortes, junto com policiais, militares e civis, mas que a partir do ano 2000 eles passam a disputar território também nessa cena da cidade, né, e do estado, e controlam o território para obter receitas por diversos tipos de crime, que vão desde a extorsão do morador ao dono de comércio, ao controle e organização de certos tipos de monopólio de mercado nesses lugares, que vão desde a venda do gás até a venda de cigarro clandestino, gatunete, ou mesmo extração de areia em terrenos protegidos ambientalmente, grilagem e venda de imóveis em terrenos também protegidos ambientalmente, né? Na verdade, quanto mais possibilidades de receita, melhor, tanto que agora eles passaram a entrar no tráfico de drogas também e organizar o tráfico de drogas agora nesses territórios, extraindo desses territórios receitas para o autossustento, né? As milícias atuam política e geograficamente, é tipo um jogo de war, é conquista de território. Como é que isso é feito? E hoje é possível afirmar que são vários os grupos de milícias que dominam regiões do Rio? Sim, são diversos grupos, tem alguns modelos principais, né, que já têm uma origem na história do crime no Rio. O modelo principal vem do Rio das Pedras, né, que é uma região em Jacarepaguá e que um bairro que começou a surgir a partir dos anos 60, quando a Barra da Tijuca era ainda muito pouco povoada. Com o adensamento da população de lá, a associação de moradores local ganhou muito poder na divisão e estabelecimento desses terrenos, desses moradores que ganhavam espaço e eram organizados, chegou a se transformar num bairro de 40 mil pessoas. E junto com essa organização e acumulação de capital, eles começaram a controlar a segurança local. O antigo presidente da associação foi morto e os policiais assumiram essa associação e passou a trabalhar e exercer o modelo de milícia que iria se espraiar por toda a região de Jacarepaguá. Em outra frente, em Campo Grande e Santa Cruz, bairros mais antigos da Zona Oeste, mas também muita pobreza, começou principalmente a partir dos anos 90, a partir do controle dos transportes clandestinos e das vans. Os policiais, naquele momento muito conturbado, foram contratados para fazer segurança, passaram a tomar o negócio dos pirueiros e também assumiram o controle de associações de bairro e passaram também a controlar o comércio e tudo mais. Isso mudou depois da CPI das milícias, né? Outros chefes, com a prisão de antigos chefes, assumiram o lugar e, principalmente a partir de Santa Cruz e Campo Grande, a antiga Liga da Justiça, começa a se fortalecer o bonde do ECO, né, que passa-se também a conseguir territórios, oferecendo segurança para as próprias milícias, porque é uma rede muito forte, seguranças para as próprias milícias em troca de uma participação nos ganhos, né? E, ao mesmo tempo, um certo respaldo político com as conexões que existem, né? Que eles têm. E no Rio das Pedras continua um modelo mais tradicional, muito baseado na venda de negócios em terrenos protegidos, muito ligado ao jogo também, a receitas da contravenção
e uma associação com as polícias, que isso é sempre fundamental para que eles continuem prosperando e ganhando dinheiro. E aí, de onde vem a ligação desses grupos com a área de segurança, Bruno? O que é que atrai policiais a esses grupos paramilitares? Atrai porque, historicamente, também a polícia sempre buscou formas de ganhar dinheiro com o crime, né? Desde a época do tráfico, quer dizer, desde antes da época da contravenção, que já existia uma parceria e um certo olho de vidro para o trabalho dos apontadores do jogo do bicho, mas com a chegada do tráfico de drogas, isso ganhou novas proporções, né? Porque era muito dinheiro gerado nos territórios. E naquele tempo, a polícia ganhava dinheiro com os arregos, que eles chamam no Rio, né? Que é extorquindo traficantes, vendendo armas, né? A venda de armas sempre foi um negócio importante dos policiais e dos militares, não apenas armas, como venda de munição para fuzis, né? Que o Rio de Janeiro hoje é uma das cidades com maior, certamente a cidade do Brasil com maior quantidade de fuzil. Esse é o grande desafio da segurança pública, aliás, porque as diversas comunidades têm muitos fuzis. E além de venda de armas e de arrego, também se faziam as operações constantes, e dessas operações espólios de guerra e chantagens que permitiam que, não havendo operações, os traficantes tivessem que pagar arregos mais altos, né? Então, isso sempre foi um modelo importante. Então, ao mesmo tempo que dava para os policiais uma receita extra, vendia para a população a necessidade da polícia estar presente no Rio muito fortemente, porque aqueles traficantes fortemente armados, assustadores e com máscaras e tudo mais, isso fazia com que as pessoas, os moradores do Rio, se sentissem acuados e não quisessem uma reforma da polícia, porque seria o mesmo que você consertar o motor do avião em pleno voo, né? Então, esse jogo político sempre foi muito importante para a segurança pública manter o poder, inclusive. Você dividir e vender armas para rivais do tráfico de drogas e gerar um processo de autodestruição entre eles também facilita o controle exercido pela segurança pública. E dessa forma sempre se manejou, de alguma maneira, o controle sobre o tráfico de drogas. Mas isso vai saindo do controle a partir do momento que a própria polícia passa a se tornar mais uma facção e a disputar território e mercado nesse negócio criminal do Rio de Janeiro. Quero falar um pouquinho mais sobre esse ecossistema do Estado paralelo, né? Porque só de ouvir aqui esses poucos minutos o Bruno falar, a gente já falou de milícia, tráfico, bicheiro, transporte clandestino, polícia. A gente vai entender já esse EBN. Retomamos a nossa conversa aqui com Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, autor do livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Ele estava explicando como é que funcionam as milícias no Rio de Janeiro. E aí, eu queria que você desse mais ou menos um panorama geral para a gente. Milícia, tráfico, crime organizado, bicheiro, policial civil, policial militar. Como é que funciona o ecossistema do Estado paralelo no Rio? Sim. Eu acho que não só no Rio, mas no Brasil de uma forma geral, né, Tatiana, você tem um grande desafio a partir da construção das cidades, anos 60, 70, que muita gente passa a chegar nos grandes centros urbanos, vindo das zonas rurais, e ao mesmo tempo passa a viver uma crise muito forte no emprego, né? E o mercado informal acaba crescendo muito. E além da questão da informalidade, do comércio e tudo mais, uma série de atividades possíveis, você tem uma possibilidade no crime, né? No caso das drogas, por exemplo, elas são muito lucrativas justamente por serem ilegais e não ter uma regulação para mediar esse tipo de mercado. Então, os grupos começam a se organizar e se armar para tentar funcionar como espécie de um governo desse mundo que gera muito dinheiro, que é quase 50% da economia hoje do Brasil, e que o Estado, as instituições fingem que não existe, né? Lidam como se fosse pouco importante, sendo que você tem uma parte muito fundamental da nossa economia que emprega muita gente, que está na informalidade, né? E como se pensa muito no emprego formal, na carteira assinada, e como se esses trabalhadores informais fossem espécie de empregos menos importantes, isso fica desregulamentado e o crime foi se criando diversas formas, tanto no tráfico, como nas milícias, como no bicho, também é uma contravenção que gera muita receita e que o governo deixou de lado, né? Começaram a regulamentar e criar governos para gerir esses negócios, né? Que acaba sendo inevitável. Então, muitas vezes, por isso que a gente defende e argumenta, faz parte da discussão,
que quanto mais Estado presente, mais frágil torna esses grupos, né? Quanto mais o Estado se propõe a regulamentar esses mercados, quanto mais o Estado consegue, de alguma forma, encontrar maneiras de criar regras e protocolos e formas que definam como os participantes interagem e tudo mais, menos fracos ficam esses grupos criminosos. Bruno, você já citou Rio das Pedras. Fracos, né? Mais fracos. Tá certo. Bruno, você citou Rio das Pedras. É um modelo de negócio miliciano bem sucedido, que veio de Rio das Pedras. E depois foi replicado. Como é que foi lá? Então, você tem o surgimento desse bairro, né, que inexistia. Eu estava lendo, enfim, eu sou um paulista caindo de paraquedas no Rio de Janeiro, então eu tenho um pouco esse olhar de estrangeiro e muitas vezes eu fico surpreso com várias coisas. E eu não sabia como a Barra da Tijuca era pouco habitada até os anos 50, 60. Tinham onças andando na rua, o Correio da Manhã publica uma onça andando na Barra da Tijuca, em 1950. Quando começam a chegar as pessoas e falta habitação na zona sul e norte da cidade, eles constroem os túneis e as vias para a zona oeste e criam um boom grande, né, de emprego lá. E aí, esses bairros do Rio das Pedras, entre eles, quando vão surgindo, eles surgem em torno das associações de moradores que têm uma relação muito clientelista com os políticos. Eles concedem para eles o poder de organizar os seus bairros, ao mesmo tempo em troca de benefícios, mas também se comprometem a dar votos, né, para os políticos se elegerem. Essa relação clientelista é muito forte na política do Rio. É diferente de São Paulo, que tem uma base de partidos mais social, né, desde dos metalúrgicos, até pela questão econômica da cidade, das igrejas, os partidos de esquerda, que vão dar no PT, no PSDB mesmo, você tem um cunho social, uma base social mais forte. No Rio isso é mais frágil, né? E a relação é clientelista entre os políticos e os moradores desses bairros. E aí, com o tempo, isso vira um poder grande e essas pessoas são mortas pelo Félix Tostes, na época era o policial que começa esse reinado no Rio das Pedras, junto com o Nadinho do Rio das Pedras, que vai se eleger vereador e vai ser muito próximo do César Maia, inclusive, sendo subprefeito do Rio das Pedras, até numa época que ele acaba saindo porque ser o presidente da associação acabava dando para ele mais flexibilidade. Então, esse momento é um momento de institucionalização da milícia. Sim, 2005, 2004, 2006... Inclusive, tinha uma certa tolerância e uma certa benevolência com a formação desses grupos, que o próprio César Maia definia como autodefesas comunitárias. Então, as milícias propriamente ditas que estavam reagindo ao risco do avanço do tráfico nesses bairros. E o César Maia, ele tinha essa pretensão de descentralizar o poder, criando subprefeituras, fazia parte da plataforma de gestão do César Maia e, ao mesmo tempo, ele conseguia fazer leituras dos votos muito bem, né? Então, ele, de alguma forma, ele está no nascedouro político e da força política desses grupos que começam a se eleger. O Jerominho, da Liga da Justiça, também se elege. O irmão dele, o Jerominho, esqueci o nome do irmão dele, também se elege deputado estadual. E isso vai crescendo, né? E os diversos batalhões e os diversos bairros no entorno do Rio das Pedras começam a replicar esse modelo com os batalhões da Polícia Militar, o 18º Batalhão, propriamente dito, que controla aquela região, com uma relação de parceria, praticamente, com esses grupos, muitos deles policiais. Aí vem o Natalino, é o irmão do Jerominho. Isso. Aí vem a CPI das milícias, em 2008, depois da tortura dos jornalistas do jornal O Dia, que vão tentar se disfarçar de moradores na favela do Batã para contar sobre a história das milícias de lá. E eles são descobertos e são torturados, barbaramente torturados. Isso dá uma repercussão muito grande. O Marcelo Freixo, que tinha se elegido deputado estadual pela primeira vez com 13 mil votos, poucos mil votos, foi o último da lista, já tinha apresentado um pedido de CPI logo depois que ele entrou, deram risada da cara dele, porque na época tinha muito deputado ligado às milícias, inclusive no parlamento, e o irmão do Marcelo Freixo tinha sido morto durante a campanha por um grupo miliciano. E aí ele consegue apoio político, né, indignação geral da imprensa e aprova a CPI das milícias. E aí a coisa muda de figura, né? Muda de patamar e você consegue
colocar um carimbo no grupo e mostrar os riscos, né, que eles implicavam também para a segurança pública da cidade. Aí a coisa começa a mudar de figura e eles passam a atuar em outras frentes e de outras formas, porque começa a se prender muita gente nesse processo, quer dizer, muita gente, nada comparado com outros crimes, né, muito menos proporcionalmente. Mas você começa a ter uma mudança de chefe das milícias e eles começam a se reinventar. Vem o Carlinhos Três Pontes, que é um ex-traficante, para assumir o controle da Liga da Justiça. O Carlinhos Três Pontes morre e aí assume o Eco, que é o irmão do Carlinhos Três Pontes, e começa a dar o peso nesse grupo. Já no Rio das Pedras, depois da morte do Félix Tostes e do Nadinho, que também é assassinado depois da CPI, surge um outro grupo formado por policiais militares e entre os nomes importantes desse novo grupo vai ser o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que vai se envolver com a milícia do Rio das Pedras, que tem toda essa negociação para a venda de imóveis e terrenos. Capitão Adriano, cuja ex-mulher e mãe são empregadas no gabinete do senador e então deputado na época, Flávio Bolsonaro. Que tem envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e que foi assassinado na Bahia por policiais do BOPE, certo? Sim, foi assassinado na Bahia em 2020 por oficiais do BOPE, depois de ficar um ano foragido, num pedido de prisão feito pelo GAECO na Operação Os Intocáveis, sobre essa venda de imóveis que ele fazia em Muzema, que depois os prédios viriam desabar e matar mais de 20 pessoas. Agora, em relação à suspeita na morte da Marielle, eu acho que ainda é cedo para dizer. O que a gente sabe, por enquanto, é da ligação do Rony Lessa e do Elcio Queiroz com a morte da Marielle. Agora, o que existe, a implicação que existe nesse caso do Adriano da Nóbrega é sobre a segunda morte que envolveu um ex-miliciano no mesmo dia, num restaurante do Rio das Pedras, que era inimigo do Cristiano Girão, que é um dos suspeitos de ser parceiro do Rony Lessa na morte da Marielle. E esse inimigo do Cristiano Girão, que hoje é suspeito de estar ligado ao Rony Lessa na morte da Marielle, ele morre assassinado pelo MAD, que já foi preso, que era o braço direito do Adriano Magalhães da Nóbrega, no escritório do crime no período em que ele estava foragido na Bahia. Então, começa-se a desenhar possíveis ligações, mas, como a gente sabe, como a resposta não vem, como a investigação vem sendo muito lenta, mais de 2 anos, vai fazer 3 anos agora em março de 2021, a gente não pode cravar, né? Não dá para dizer o que de fato aconteceu. Você, na medida em que vai contando a história, dá para ter uma noção de que a milícia, assim como o tráfico, vai ocupando espaços vazios deixados pelo Estado. Vai oferecendo para aquela população serviços, direitos que o Estado deveria garantir e não garante. A milícia entra também um pouco no vácuo do próprio tráfico. Hoje, como é que os grupos milicianos e o tráfico estão combinados nessas áreas? O que existe e o que se fala informalmente, óbvio que não existe um acordo formal, né, entre esses grupos assinado, de papel passando. Mas o Terceiro Comando Puro e as milícias estão próximas e agindo contra principalmente o Comando Vermelho, que virou, de alguma forma, o grande inimigo comum, tanto dos grupos milicianos como do Terceiro Comando Puro, como a maioria das vezes das próprias autoridades oficiais, cujas operações se concentram nos territórios do Comando Vermelho. Então, talvez, assim, o que parece é uma pretensão na cena criminal do Rio de chegar aos moldes do que aconteceu em São Paulo, quando o PCC conseguiu se tornar hegemônico na cena criminal do Rio e evitar grandes conflitos entre grupos em competição. O que parece haver justamente esse esforço para fragilizar o Comando Vermelho entre uma série de grupos aliados contra um inimigo comum, né? E o que acontece é justamente essa mudança, principalmente depois da entrada do Carlinhos Três Pontes e do Eco na milícia da Liga da Justiça, ex-Liga da Justiça, que passou a contratar os próprios traficantes cujos territórios eram tomados para trabalhar nas milícias, né? Os crias dos bairros, isso cria um vínculo maior com os territórios
e eles têm uma capacidade de confiança, ganham uma legitimidade maior entre a população. Então, essa aliança entre TCP e milícia, né, é 53M, se não me engano, é a sigla que eles usam, está em pleno vigor. E um dos criadores dessa ideia de narcomilícia, né, nos primórdios aí de anos 2008, 2009, foi um dos sócios do Adriano da Nóbrega no escritório do crime, que era conhecido como Batoré, também um ex-policial militar, que se tornou parceiro do Fernandinho Guarabu na favela do Dendê. E o Fernandinho Guarabu, organizava o tráfico e ele organizava o transporte coletivo, o transporte alternativo, a venda de gás e tudo isso. Foi um dos inventores da narcomilícia. O Adriano diz, inclusive, que ficou muitas vezes foragido lá no Morro do Dendê, graças a essa ligação com o tráfico de drogas também. Uhum. Bruno, as UPPs passaram perto de impedir o crescimento das milícias no Rio? Olha, até no livro eu conto isso, né? Eu acho que é muito sofrido para todo mundo que viveu as UPPs e em algum momento acreditou, né, que o Rio de Janeiro estava vivendo um período muito positivo e alto astral, né? Era a época, inclusive, que o dinheiro do petróleo era muito mais elevado, o preço do petróleo estava alto. Houve-se a notícia da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né? O Sérgio Cabral era ainda um parceiro muito próximo do governo federal, na época, na época da Dilma, do Lula, inclusive. E você tinha uma visão, e as UPPs dando certo, né? Porque as UPPs tinham um princípio muito interessante, que era de você levar uma polícia mais próxima da comunidade, não para expulsar ou para matar os traficantes, ou para impedir o tráfico de drogas, mas para impedir o crime e a violência e o uso ostensivo de armas desses traficantes nessas comunidades, que o grande drama do Rio, das comunidades do Rio, é a tirania desses homens armados que exercem um verdadeiro terror nos territórios em benefício dos seus próprios negócios. Pode ser o tráfico ou pode ser as milícias. Então, o PP tinha a ideia de quebrar essas lideranças, essas autoridades, né? Mas, com o tempo, conforme o Rio vai entrando numa crise fiscal muito séria e muito grande, vai perdendo a credibilidade e a simpatia da própria população, né? E começa a haver uma série de problemas que vai se encadear na morte do Amarildo em 2013, Nossa. Que vai gerar uma indignação muito grande na Rocinha e tal. Mas é uma coisa que eu falo, você teve um momento que o Rio de Janeiro fazia parte do passeio turístico, você ia almoçar num restaurante estrelado de uma comunidade de UPP, cuja crítica tinha sido citada no New York Times e na New Yorker, daí você podia ir no Vidigal fazer um selfie no pôr do sol com uma estátua do Michael Jackson, depois daquele clipe que ele fez com o Spike Lee. Enfim, você tem uma cena que começou a ser construída, restaurantes, um circuito gastronômico das favelas, e essa mistura sonhada, né, de asfalto e morro, quase utópica, né, parecia estar seguindo no caminho certo. Aí você tem um desmoronamento disso, né? Com a crise fiscal, com a crise das receitas por causa do dinheiro do petróleo, com as prisões do Sérgio Cabral, com as denúncias de corrupção na Assembleia Legislativa. As instituições democráticas do Rio desmoronam, né? 1 ano, 2 anos, e aí você tem todo um ressurgimento desses grupos, né? Porque o poder não deixa vácuo, né? Quando as instituições democráticas desmoronam, esses grupos passam a buscar exercer o poder nesse vácuo, né? E aí retoma toda a crise e o problema da violência e o descrédito dessas políticas públicas e tudo mais. Muito bem. Vamos dar mais uma pausa aqui na boa conversa. Já já a gente vai colocar a família Bolsonaro nessa conversa, porque, como já citado pelo Bruno, há vários elos entre a família e os grupos milicianos no Rio de Janeiro. Nós estamos conversando com o Bruno Paes Manso. Ele é jornalista, escritor, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Está lançando pela editora Todavia a República das Milícias dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Vamos para o repórter CBN, então? A gente faz... Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos. Segunda hora do Estúdio CBN desta quinta-feira, 15 de outubro de 2020. Um salve a todos os professores deste Brasil e também do planeta.
Parabéns, Priscila. A Priscila Gubiotti está aqui, já aproveitei para dar esse parabéns ao vivo. A gente está conversando com Bruno Paes Manso, jornalista, escritor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que acabou de lançar um livro sobre as milícias, a República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Bom, Bruno, eu quero começar a falar um pouco sobre a lógica com que esses grupos operam e a moral enviesada deles, né? E você fala bastante disso no livro. Qual é a lógica moral das pessoas que comandam esses grupos de milícia? De onde vem o entendimento de que matar é correto, ainda que seja ilegal, e de que roubar é mais grave do que matar? Eles têm uma lógica moral muito própria, né? E deixa eu mostrar a capa aqui do boa. Pedro Yowie. Para quem está vendo no vídeo, né, para quem está assistindo, eu gosto muito dela, acho bem bonita. Bom, isso é bem importante mesmo, Tatiana. Na verdade, é um objeto das minhas pesquisas, assim, são uma das minhas questões, é uma das minhas questões há muitos anos. E, ao mesmo tempo, tanto os milicianos que eu entrevistei agora, como os ex-milicianos, isso também com traficante, com matadores que eu venho falando, desde os anos 90 aqui em São Paulo e tudo mais. Uma coisa que chama muita atenção, e no caso da milícia isso fica bastante evidente, né, porque eles têm essa ligação paramilitar muito forte, é de que eles enxergam a violência como uma solução, não como problema, né, como uma solução para a desordem, em bairros vistos como vulnerabilizados pela imprevisibilidade, né, pelos riscos de roubo muito sérios e tudo mais. Então, a violência seria uma forma de levar uma espécie de uma ordem redentora e desejada que eles não conseguem. Então, eles se enxergam, ao mesmo tempo, como heróis, né, como uma espécie de autoridades que vão garantir a previsibilidade. Isso, para o cotidiano da gente, eu acho que isso é uma coisa que a gente presta pouca atenção, mas a possibilidade de você saber fazer planos de médio prazo, saber como vai ser o futuro, saber que você não vai morrer assassinado no dia seguinte, isso é muito crucial para a sociabilidade, para a vida das pessoas, né? Então, eles lidam com esse medo, né, que as pessoas têm do risco de ser assassinado, do risco de sofrer violência, para impor uma violência redentora, e por isso eles muitas vezes são aplaudidos ao prometer a violência, né? E no caso do roubo, é interessante, né? E isso é uma pergunta que eu me faço e que eu acho importante também debater, por que as mesmas pessoas que ficaram tão indignadas com uma série de denúncias que aconteceram ao longo de 4 anos da Lava Jato, enfim, a imprensa comprou essa pauta e foram 4 anos recorrentes de denúncia, acabou desacreditando as pessoas da política de uma forma geral, né? Mas por que as mesmas pessoas que ficam indignadas com esses escândalos, com muitos motivos, óbvio, mas por que elas engolem um candidato que prometia e que ao longo da sua vida inteira fez apologia aos homicídios, apologia ao crime fardado? Então ele era daqueles que falavam que no Carandiru que tinha que morrer 1.000 pessoas em vez de 111 foram poucas, que a solução para o Brasil era uma guerra civil que morressem 30.000 pessoas assassinadas. Então, por que as pessoas que se indignam com o roubo aceitam e aplaudem essa apologia à violência armada? E eu acho que é pela ilusão que a violência armada causa de restabelecer a ordem. Isso é uma crença muito antiga do brasileiro, até pela fragilidade das instituições democráticas e mesmo historicamente, que a autoridade está associada à ordem. Isso vai desde da casa até ao espaço público. O pai que dá tapa ou que espanca, que dá porrada, faz o filho obedecer. As pessoas chegam a acreditar que a violência paterna, vamos dizer, é suficiente para fazer com que o filho obedeça. Será que poder é isso? Será que a autoridade é isso? E essa crença vai também, é muito forte no espaço público, você apostando nesse uso da violência como um instrumento para o resgate de uma ordem frágil, perdida que existe. Uhum. Né? E aí tem um simbólico muito forte, né, que representa tudo isso. A ostentação do armamento, né, a linguagem violenta e o papel de provedor, como você disse. É possível afirmar enfaticamente que a família Bolsonaro faz parte de grupos de milícia?
Olha, e só vou falar isso e só complementar uma coisa, já o roubo, ele é visto como um sintoma da desordem, ele é o que assusta, assim como as drogas, né? Eles assustam mais por serem sintomas da desordem, em oposição ao homicídio, que é um instrumento para a ordem. Você veja que irônico, em que inversões e que confusão a gente acaba se metendo, se iludindo com isso, né? Segundo essa moral, ser miliciano é menos mal do que ser do crime organizado, por exemplo, ou não? Sim, faz parte. Você eleger um candidato que tem ligações muito próximas com quadrilheiros e talvez com alguns dos criminosos mais cruéis da história do Rio de Janeiro e ficar indignado com a corrupção dos governos mostra que 60 milhões de brasileiros engolem essa falácia, né? E aí já entrando na discussão da família Bolsonaro. O Bolsonaro, acima de tudo, e a gente sabe, a carreira dele se fez justamente com esse discurso moralista do uso da violência para o restabelecimento da ordem, né? A guerra contra o crime, o assassinato de criminosos, falando uma série de coisas que sempre ficavam lá no limite da indecência, da cassação, do decoro, da falta de decoro parlamentar. Apesar disso, nunca ninguém... Caiu? Xiii. Tem problema? Peraí, Bruno, a gente te perdeu, mas já te buscou de volta. Eu estava aqui tão... Eu também me perdi, não sei onde você parou, mas dá uma voltadinha, vá, só um pouquinho. Tá, desculpa, tocaram o telefone para mim. Não tem nenhum problema. Ô, gente, para de ligar para o Bruno, por favor, que ele está ao vivo aqui na CBN. Obrigada. Obrigado. E ao mesmo tempo, né, com esse discurso, tal, nunca deram muita bola para isso, porque ele era um candidato que ganhava sempre poucos mil votos, elegia o filho e tudo mais, mas nunca imaginava que ele viria a ser um candidato forte à presidência da República. E isso aconteceu, né, para surpresa de muita gente. E nessa época, ele já tinha a base eleitoral desse pequeno reduto parlamentar da família, eram os policiais militares, os policiais civis, o exército e os familiares deles no entorno lá da região do Rio das Pedras e da Barra da Tijuca e tudo isso. E para isso, quem fazia esse meio de campo, principalmente para o Flávio Bolsonaro, né, deputado estadual, que tinha 22 anos quando começou no parlamento, era o Fabrício Queiroz, que vinha do 18º Batalhão, justamente esse batalhão que permitiu o espraiamento das milícias na região, e tinha ligação com muitos desses policiais e fazia um meio de campo com essa base eleitoral. Bruno, a gente está te ouvindo muito longe agora. Melhorou? Melhorou. Você falava do Flávio Bolsonaro. Sim, e o Flávio, né, esse garoto imaturo, com o Fabrício Queiroz servindo como uma espécie de tutor, coaching dele, fazendo a mediação com os eleitores, os familiares de militares e tudo mais. Em 2003, o Fabrício mata uma pessoa junto com o Adriano da Nóbrega, em Cidade de Deus. Eles são acusados de homicídios, mas justificam dizendo que a vítima atirou antes, né? São inocentados, o inquérito não vai para frente, mas eles criam esse laço de sangue. O Adriano da Nóbrega vai para um outro batalhão e ele é acusado de matar uma testemunha que iria depor no dia seguinte de uma série de extorsões que eles vinham fazendo contra moradores de Parada de Lucas, ele e 7 policiais militares. E o Adriano acaba sendo preso por causa disso. Nesse momento começa a aproximação do Fabrício e o lobby do Fabrício para o Flávio ajudá-lo, né? Ajudar o Adriano e a família dele. O Adriano é preso, o Jair Bolsonaro passa a defendê-lo no parlamento e o Flávio começa a leva a mulher do Adriano na época para o gabinete dele, para trabalhar no gabinete dele. Mas nesse período o Adriano mergulha de cabeça no crime, né? A partir da prisão ele vê sua carreira ameaçada e mergulha de cabeça no crime, começa a organizar os assassinatos dos filhos do Maninho, né, que eles passam a disputar o espólio do pai, porque o jogo do bicho era muito bem resolvido com os patronos do bicho, né, Castor, Maninho, Miro e tudo mais. Quando eles começam a morrer e ficar velhos, os filhos começam a disputar muito violentamente o espólio dos seus pais e começam a surgir escritórios de matadores. E o Adriano da Nóbrega é um deles que começa a articular esse escritório dentro das prisões, com aquele Batoré, que depois vai ser sócio do traficante que eu já tinha mencionado. Além disso, ele começa a entrar no Rio das Pedras, começa a fazer essa série de articulações criminosas. Em 2016, quando ele já estava até o pescoço, envolvimento com crime,
o Flávio contrata a mãe dele pro escritório, né? E, ao mesmo tempo, eu até perguntei, bom, vamos dar de barato, talvez ele não soubesse, né, que o Adriano fosse criminoso, que tivesse tão envolvido assim. Às vezes as pessoas são ingênuas. E eu perguntei para um policial que investigou há muito tempo a milícia, ele falou, olha, isso era sabido em toda a polícia, o Adriano era o tipo da pessoa que, para quem estava investigando a milícia, se você se deparasse com ele na rua, você tinha que sacar a arma e ficar pronto para atirar, porque provavelmente ele estava ali para te matar. Então, isso era sabido no meio policial e, mesmo assim, eles tinham essa ligação, né? Agora, o Bolsonaro e a família nunca esconderam essa defesa que eles fazem da violência fardada, né? Essa simpatia que eles têm, essa visão que eles têm de que a valentia, a força, o uso da violência pode restabelecer uma ordem. Bom, eles nunca esconderam a defesa dos grupos milicianos, né? Você coloca no livro, inclusive... aspas, o que quer dizer a transcrição literal do que Flávio disse mais de uma vez, muitas vezes, na Assembleia Legislativa do Rio, quando era deputado estadual, e do próprio Jair Bolsonaro fazendo defesas abertas da milícia no Congresso Nacional, quando era deputado federal. Qual era essa defesa moral que a família fazia da milícia, Bruno? É interessante isso, Tatiana, porque você tem que ver a história do Bolsonaro como o cara que entrou no parlamento e entrou na vida pública como deputado federal, como um representante da revolta contra a Nova República, né? Inclusive contra o exército da Nova República. Ele começa reivindicando salários em 86, em 88 ele confessa para uma repórter que ele queria soltar bombas porque ele via os comandos do Exército da Nova República como entreguistas e que traíram o movimento revolucionário de 64. Por isso também seu apreço ao Carlos Brilhante Ustra, né, que escreveu A Verdade Sufocada, falando justamente sobre o fato do Exército ter perdido a principal batalha durante o período de redemocratização, que era a batalha ideológica, porque os comunistas, os esquerdistas estavam nas universidades, nas redações. É uma retórica que ele sempre usou, né? Sempre, e o Ustra sempre usou, e o Exército Brasileiro, inclusive, para justificar o AI-5, importa essa ideia do Exército Francês nas guerras contra a insurgência, né? No Vietnã, na Indochina, na Argélia e tudo mais. Isso faz parte da doutrina do Exército, você vencer essa guerra cultural. Por isso se censura a imprensa, se expulsa professores e tudo mais. Só que eles se veem derrotados com a Nova República. Você imagina com a Dilma, uma ex-participante desses grupos guerrilheiros, sendo presidente. Eles falam que a Nova República é o retrato da derrota da Revolução Armada, né? Então o Bolsonaro sempre foi uma pessoa que buscava ser quase um explosivo com fio desencapado dentro do parlamento. Ele sempre pregou contra a Nova República, sempre defendeu o golpe, sempre defendeu o novo regime. Então, esse discurso por parte da família é um discurso de um uso da violência contra o Estado de Direito produzido por comunistas, esquerdistas, que vai dialogar com Olavo de Carvalho, que vai fazer parte dessa retórica da Revolução Gramsciana, que vai fazer parte de uma retórica mundial, antiglobalista e tudo mais. E aí, nesse sentido, ele faz um paralelo com os grupos milicianos, que é, mais uma vez, essa violência redentora, né? Essa violência capaz de restabelecer uma ordem construída pelos inimigos e leis pelas quais eles não seguem, eles não acreditam porque foram feitas pelos inimigos, né? Sim, sim. Bom, Bruno, e aí Bolsonaro é eleito. E aí algum ingrediente desse modelo, dessa lógica moral torta pode ser apontado na maneira como ele governa o país hoje? Políticas públicas que ele apresenta hoje que incentivam a milícia, que dão mais poder a milícias? Sem dúvida, os dois grandes cavalos de batalha dele, né? Que, bom, ainda bem, as instituições respiram, né? Capazes de controlar a sanha bolsonarista, né? Golpista, né? Que ele também nunca negou. A gente não está aqui fazendo nenhum tipo de falsa acusação, que ele sempre foi muito claro. Se tem um mérito do Bolsonaro é a transparência. Ele sempre foi muito sincero e fala as coisas que ele acredita, né? Então a gente não está fazendo nenhuma inscrição ou falsa acusação aqui. E quando ele assume, as duas grandes frentes dele é o armar a população, inclusive com fuzis, né, para autodefesa, para violência contra o crime. Então, assim, você desacredita das instituições do Estado, sendo que ele é presidente
e representante do Estado, continua defendendo a autodefesa da população com armas pesadas, inclusive, né? Fuzis para colecionadores, expandindo todos esses limites e fragilizando os controles sobre essas armas, né? E é justamente esse comércio de armas e esse comércio de munições que vem gerando receita para grupos militares, inclusive, que desviam muito desse material para abastecer o tráfico e a milícia. Então, você tem isso de um lado. E de um outro lado, você tem também uma bandeira que é a flexibilização do controle sobre as polícias, sobre a violência policial. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de mortos pela polícia, né, de homicídios praticados pela polícia. São mais de 6 mil, foram no ano passado. O monitor da violência que a gente faz junto com o G1 e o NEG, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou isso. Foram 2 anos de recordes sucessivos, inclusive na pandemia continuou crescendo. E mesmo assim, ele chega com uma proposta de flexibilizar o controle, sendo que a possibilidade de matar é o que permite aos policiais terem um diferencial nesse mundo do crime, que é a carta branca para matar, e eles passam a matar em defesa dos seus próprios negócios criminosos, né? Então, essas 2 políticas públicas, as únicas 2 que ele martelou e levantou a bandeira, são justamente as 2 políticas públicas que, se eu fosse um miliciano presidente, eu defenderia. Agora, a gente está falando de atitudes práticas, né? Fernando te fez essa pergunta, políticas públicas. Se a gente olhar as características que você cita, você enumera algumas características de grupos milicianos. Então, algumas das quais você já citou aqui. Priorizam os próprios interesses e o lucro, ignoram as leis, são dinheiristas e egoístas, não se importam em zelar pelo interesse coletivo, e essa é uma tarefa que cabe ao Estado, são personalistas, só se importam com ambições pessoais e destilam ódio contra quem tenta apontar limites. Como esses valores enviesados foram levados para dentro do Estado, uma vez que Bolsonaro foi eleito? Porque eu confesso que lendo essas características dos grupos milicianos, vi Bolsonaro ali. É a maneira como ele governa, não? Eu acho que essa é uma grande pergunta, assim, para a gente pensar sobre os humores do Brasil em 2018, né? O que o Bolsonaro representou? Porque a gente não pode esquecer que, na verdade, é quase um humor bipolar, né, do eleitorado, porque esse mesmo eleitorado que elegeu o Bolsonaro tinha eleito uma política que participou da guerrilha e que foi presa, elegeu um metalúrgico, elegeu um sociólogo que tinha sido exilado, né? Então a gente está falando de um eleitorado que vem transitando aí, não é um eleitorado que de repente escolheu sempre pessoas com esse perfil. O que aconteceu em 2018? Eu acho assim que é importante a gente compreender o papel da Lava Jato, que apontou uma série de desvios importantes. A gente que é jornalista, a gente sabe como era difícil você investigar e apontar esses desvios, que a gente sabia que acontecia, mas que a gente não conseguia, muitas vezes, provas, né? Veio na Lava Jato uma série de acusações e informações a respeito, mas houve um excesso de tal grau que isso desacreditou a política Nova República de uma forma que os políticos passaram a ser vistos como bandidos generalizadamente, e se desacreditou na política e na própria democracia e na própria Nova República, né? E quando você chega em 2018 com uma crise econômica muito grande, para piorar, né, e com o impeachment da Dilma, o Michel Temer assumindo, uma série de denúncias continuando a acontecer, parecia que o buraco não tinha fundo. Foi um momento de depressão coletiva intenso, né? E o Bolsonaro, de alguma forma, quando você não acredita na política, quando você não acredita na democracia, a única forma de você resgatar a autoridade e a ordem é pela violência. Ele prometia essa violência redentora e foi visto como uma possibilidade, talvez, para muita gente, de resgatar essa ordem em um momento muito triste e difícil para a maioria dos brasileiros que acreditaram, de alguma maneira, nesse discurso, né? Fez sentido. O mesmo discurso que há 10, 15 anos atrás deixava ele com, no máximo, 15 mil votos. Quem seria capaz de imaginar que aquele candidato, que era o alívio cômico, como disse o Gregório do Vivier numa crônica dele, o alívio cômico de alguns programas humorísticos ou alguns programas B, assim, da televisão, virasse o presidente da República, né? Então a gente tem que entender também esse momento de depressão coletiva, essa histeria que o Bolsonaro acabou causando e acabou, de alguma forma, tendo, nesse momento depressivo, uma escolha quase suicida, né? Autodestrutiva, de pessoas que estão descontentes com o caminho que vem seguindo
e que escolhe alguém que, de alguma forma, declara guerra contra os próprios moradores do país, né? Você vê que é uma nação que está descontente consigo própria, né? Então, eu acho que isso, enfim, dá muita coisa, né? Muitos estudos ainda virão, mas eu acho que é um momento excepcional, espero. Eu também. Agora, Bruno, é uma lógica que tem potencial para ser replicada em outros estados, em municípios, ou é uma onda mais propagandística de candidatos querendo colar a imagem de Bolsonaro ou na imagem de Bolsonaro, mas não a fim de replicar essa moral enviesada do modo de governar? O termo que você usa de violência redentora, isso me chama muita atenção no livro. Isso é replicável? O que você acha? O Bruno caiu, eu acho. Voltou. Você pegou minha pergunta, Bruno? Oi, volta um pouquinho, por favor. Da violência redentora, né? Isso. Se isso pode se replicar em outros lugares, é isso? Isso. Perfeito, é isso, perfeito. Tá. Eu acho que vai ser um teste eleitoral. É difícil prever o futuro, né? A gente, jornalista, pesquisador, a gente consegue escrever matérias sobre o passado, olhar sobre o que aconteceu, mas quando a gente tenta prever o futuro, a gente sempre cai do cavalo. Eu acho que vai ser o grande teste, né? Será que esses candidatos que estão tentando pegar carona nesse discurso populista da violência vão conseguir ou não vão conseguir? Eu acho que a gente vai sentir um pouco agora o termômetro eleitoral, ou como é que está o humor do brasileiro. Será que esses 2 anos de Bolsonaro serviram para jogar água e acordar as pessoas de que isso é muito pouco produtivo? Teve esse auxílio durante a pandemia, que deu um fôlego político para ele, então, de alguma forma, ele ganhou uma certa popularidade. Mas o que será que vai acontecer? Eu acho que a gente não sabe. Agora, do ponto de vista institucional, a gente tem um risco muito grande das polícias militares, né, que vinham fugindo do controle dos governadores, e eles são muito simpáticos ao bolsonarismo, né? Os policiais militares mostraram uma aderência muito grande à ideia bolsonarista porque eles também se enxergam na guerra, né? E se enxergam com risco de vida, na batalha contra inimigos. Então, sempre foi um discurso muito simpático para essa base da polícia militar. Então, o controle dessas polícias é sempre muito importante por parte dos governos para evitar qualquer risco de sublevação, né? Como houve no Ceará, um motim que a gente viu no começo desse ano. Agora, eu acho que o teste eleitoral vai ser esse, vamos ver o que vai acontecer. Agora você fala, não faltam razões para prender esses grupos, basta querer. Quem não quer e por que não quer? Eu acho que existem muitas prisões que vêm acontecendo, né? E elas ocorrem na medida do possível, né? Conforme elas aparecem. Agora, existem muitos casos, eu digo, principalmente no caso de homicídios, né? A gente viu depois da morte da Marielle, o que ficou evidente é que tinha esses grupos de matadores que só vieram à tona porque a polícia acusou falsamente um miliciano de ser o autor do caso da morte da Marielle, que era o Orlando Curicica, que, se sentindo emparedado, decidiu denunciar a existência desses grupos de matadores, dando nome aos bois, e uma série de matadores foram presos, né, a partir desse testemunho e da série de evidências e registros que existiam, inclusive câmeras de filmagens e tudo mais. Então, uma das coisas que se fala, os pesquisadores políticos do Rio que combatem a milícia dizem, eles definem a milícia como um Estado leiloado. Então, quando um grupo está mais forte ou dá vantagem para algum determinado grupo, ele segue tranquilo. Quando ele começa a apresentar problemas, ele é preso e tirado de circulação. Então, eu não diria que, enfim, eu não diria assim que é fácil e que não é feito ostensivamente de forma clara. Isso vem acontecendo. O que eu acho, talvez que seja o meu ponto principal, é que só prender não adianta, porque foram feitas muitas prisões e se você prende e as fontes de receita permanecem e a tolerância dos batalhões e das secretarias de segurança seguem, não adianta nada você prender um, porque no dia seguinte tem um outro para tomar a frente de um negócio tão lucrativo como esse negócio miliciano. Então, prender é enxugar gelo. Então, mais uma vez, o papel das eleições municipais é importante, porque o prefeito ele tem capacidade de entrar nessas áreas e definir uma série de fiscalizações e controles sobre esses mercados. Esse também é o papel do município. E os prefeitos precisam ficar atentos dos negócios que geram receitas criminais
para regulamentar esses mercados e evitar com que esses mercados sejam tão lucrativos para esses grupos que estão ganhando dinheiro, exercendo tiranias territoriais nesses lugares. Quando a gente fala de milícia, imediatamente a gente está falando automaticamente do Rio de Janeiro, né? Existem grupos parecidos em outros estados do país, obviamente, mas olhando para o Rio de Janeiro, que foi a fonte do seu livro, né, Bruno? Esses territórios são recuperáveis pelo Estado? A gente, para usar um termo que está em alta aí quando a gente fala da Amazônia, né, na destruição que não dá mais para ser revertida, o ponto de não retorno, nós já chegamos nesse ponto, nesses territórios no Rio? Eu acho que não, enfim, eu acho que é uma situação muito difícil, mas a gente quase moralmente tem a obrigação de acreditar, né? Porque a vida é pior para a maioria dessas pessoas que vivem nesses lugares. A absoluta maioria das pessoas querem viver numa democracia, num Estado de Direito, com leis iguais e não sob o fuzil de um tirano, né? Agora, o que é necessário é a admissão do tamanho do buraco e do tamanho do problema no Rio. E não passa só pelo domínio territorial de uma série de comunidades, mais de 700 comunidades estimadas estão sob o controle desses tiranos, não respiram a democracia. Então, além de libertar essas comunidades dessas tiranias, é necessário um esforço e uma união das forças democráticas, dos campos democráticos, diante do tamanho do desafio. Não adianta um grupo só levantar a bandeira e martelar e apontar e denunciar. Você tem que ter uma união das forças democráticas diante do tamanho do desafio. Enquanto isso não acontecer, e no Rio de Janeiro, especialmente nessa eleição, a gente vê um confronto de diversos grupos pensando mais na questão partidária e não admitindo e não assumindo a dimensão desse desafio da milícia, eu acho que é difícil seguir em frente, porque os desafios vão ser tamanhos, Fernando, do tipo, por exemplo, 4.000 armas, 4.000 fuzis em circulação. Como a gente tira esses fuzis de circulação? É necessário fazer um referendo e regulamentar ou fazer uma espécie de acordo, como foi feito na Colômbia, com grupos paramilitares, e no México, com grupos paramilitares que também tinham esse tipo de ação contra o narcotráfico? Isso vale entrar na pauta, não vale? São outras propostas que são necessárias entrarem no debate, porque o tamanho do desafio é muito grande. Ou você tem que estabelecer um tipo de pena maior para quem for pego com fuzil ou com arma ou com munição de fuzil. Quais são as possibilidades para tirar esses fuzis? Porque os fuzis são um problema imenso do Rio de Janeiro, né? Como lidar com eles, como tirar esses fuzis de circulação. Então isso exige uma união de esforços e uma ação conjunta dos campos, dos representantes dos campos democráticos para enfrentar o problema. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Bruno, então a gente vai fazer o que a gente faz aqui de vez em quando. Pedir para ele dar uma seguradinha, tudo bem, Bruno? Mais uns 5 minutos, a gente vai para o Repórter CBN e volta aqui com uma última pergunta para você. Obrigada, até já. Vamos nessa. Estúdio CBN. A gente volta para um rabichinho de entrevista com o Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte Era Bolsonaro, livro publicado pela editora Todavia. Eu vou dar um truque aqui, vou fazer 2 perguntas em uma, tá, Bruno? Vou pedir para você, na medida do possível, ser breve na resposta. Vou fazer uma pergunta, vou ler um e-mail, fazer uma pergunta de ouvinte e uma pergunta nossa. O e-mail é do Vitorino, ele mora no Morro do Cantagalo, Ipanema, no Rio de Janeiro. Está ouvindo a nossa entrevista e ele diz assim: na minha concepção a milícia está crescendo muito, cada vez mais, porque tem apoio do governo e também os batalhões locais têm participações e conivência. Triste Rio de Janeiro, triste Brasil, diz aqui o nosso ouvinte. Pergunta da nossa ouvinte Maria de Fátima: você sofreu, Bruno, algum tipo de intimidação durante a pesquisa? E ela diz: aqui tem uma pequena amostragem, né? Aqui é o chat do YouTube. A nossa transmissão no YouTube tá cheia de gente fazendo algum tipo de intimidação, ou a nós, a mim, ao Fernando, a você. E de que maneira os grupos milicianos ameaçam a democracia? Pronto, dei esse truque e coloquei 3 coisas aí para você. Se vira, Bruno. Não, agradeço a manifestação do morador do Cantagalo, né? Uma informação para a gente que é jornalista é sempre bom também receber uma informação a quente, né?
E nunca sofri nenhum tipo de problema em 20 anos de pesquisa. Ao contrário por exemplo, o Tim Lopes e o pessoal do jornal O Dia, por exemplo, eu tento escrever, apesar de contar essas histórias, para meio que olhar para dentro, né? Uma coisa mais quase terapêutica, né? E é diferente do olhar do promotor ou do delegado que tenta apontar indícios e acusar, né? O próprio Tim Lopes estava fazendo uma investigação num tráfico de drogas a céu aberto, depois contra um baile funk também, que trabalhava com questões de prostituição infantil. Os caras do Dia, os jornalistas do Dia, estavam também fazendo um tipo de investigação, denúncia e tal. O meu trabalho é um pouco mais compreensivo, mais do etnógrafo, né, do que do investigador, do policial. E talvez por isso eu consiga seguir aí sem grandes problemas na minha cabeça, né? E o que a gente vê é que as mulheres são as principais vítimas, né? Que escrevem sobre isso e falam sobre isso. Isso não apenas entre as jornalistas, como no NEV, eu vejo isso com as pesquisadoras, que quando é uma mulher falando, ou uma repórter falando, ou uma pesquisadora falando, a covardia das pessoas é sempre muito maior, né? Tem uma misoginia muito presente nesses grupos que são muito covardes, né? E no caso das milícias, as milícias para o Brasil, sim, é o grande risco institucional que a gente inventa pela capacidade dela de se infiltrar no Estado, né? Pela capacidade dela de se infiltrar nas instituições. Ocorreu isso no México, ocorreu isso na Colômbia, porque os grupos militares, paramilitares, são próximos do Estado, né? Inclusive do Judiciário, do Ministério Público. Então a gente fica muito mais sujeito a isso. O tráfico de drogas, apesar de estar essa história toda do André do Rap, ele é muito estigmatizado ainda. Você ser próximo a um traficante, você vê a suspeita que está caindo agora sobre o Marco Aurélio, o estigma que se tem diante da possibilidade de você ser próximo de um traficante. Agora, a proximidade de um presidente, da família e de outros participantes dele com grupos milicianos, muitas vezes gera a eleição, né? Então, essa simpatia é o nosso risco, né? Essa tolerância e essa permissividade com os paramilitares é o nosso risco, foi o risco no México, foi o risco na Colômbia e ao risco das democracias na América Latina. Eu ia te perguntar se há paralelo, sem querer estender, mas já estendendo. Eu ia te perguntar se existe paralelo, né? Se existe algum grupo armado que seja comparável às milícias no mundo, mas acho que você já falou, né? No México e na Colômbia. Sim. São dois exemplos e não à toa se venderam e ganharam força e poder justamente por se colocarem como a solução contra o narcotráfico, né? Dois países que viveram um problema de violência relacionado ao narcotráfico. Então você tem uma capacidade de persuasão e de marketing, né, da violência paramilitar maior. Muito bem. Quero agradecer demais o Bruno Paes Manso, jornalista, escritor, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Está lançando, atenção, você que pediu para repetir o nome do livro: A República das Milícias dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, uma publicação da editora Todavia. Parabéns pelo trabalho, Bruno. Obrigada por dividir um pouco do seu trabalho, do seu conhecimento conosco e também com os nossos ouvintes. Volte sempre. Eu que agradeço aos dois a oportunidade. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Bruno. Seguimos em frente.